O atual movimento da extrema-direita no mundo guarda estreitas relações com um fenômeno que eclodiu entre os anos 1920 e 1940, o qual atingiu seu auge no regime totalitário de Benito Mussolini na Itália e de Adolf Hitler na Alemanha. Desde os fins da primeira década do século XXI, temos acompanhado o ressurgimento deste fenômeno político extremista, que conceitualmente se expressa pelo conservadorismo e o reacionarismo autoritário, caracterizado politicamente pela reivindicação antissistêmica e contrária à democracia liberal. Neste aspecto, a extrema-direita se opõe ao Estado Democrático de Direito e às pautas dos direitos humanos. Ainda que para ascender ao poder a extrema-direita necessite do voto popular, uma vez no governo, na gerência do governo, a extrema-direita, para controlar de fato o poder, se utiliza do discurso e da prática da violência, seja ela simbólica ou a violência prática. A violência simbólica, por exemplo, no caso do bolsonarismo, se expressa nas ameaças às instituições do Estado. Com relação à violência prática, está relacionada à eliminação física dos seus oponentes. De acordo com o sociólogo Michel Louvi, em cada país, esta extrema-direita tem características próprias. Em muitos países, seja da Europa, nos Estados Unidos ou da Ásia, o inimigo, isto é, o bode expiatório, são os muçulmanos e os imigrantes. Em certos países muçulmanos, são as minorias religiosas, cristãos, judeus e yazidis, enfim. Em outros casos, predomina o nacionalismo xenofóbico e o racismo. Em outros, o fundamentalismo religioso ou ao ódio à esquerda, ao feminismo, aos homossexuais. Apesar dessa diversidade, há alguns traços comuns à maioria, se não a todos. O autoritarismo, o nacionalismo integral e suas variantes locais, como no Brasil, por exemplo, com o slogan Brasil acima de tudo. Mas há casos também de intolerância religiosa ou étnica racial e a violência policial militar como única resposta aos problemas sociais e à criminalidade. Desta forma, conceitualmente, a extrema-direita pode ser identificada como uma dimensão da antipolítica. Antipolítica aqui compreendida a partir das formulações do cientista político André Schedler. Para Schedler, o pensamento antipolítico é caracterizado de duas formas. Uma é marcada pela pretensão de destronar e banir a política. Outra é a busca por conquistar e colonizar a política. Para este autor, a antipolítica, o objetivo é destruir a política da posição hegemônica que ela ocupa na esfera pública. As dimensões da antipolítica retratam a política como um espaço desterritorializado, ou seja, um espaço vazio, no qual a política torna-se algo supérfluo. E, neste sentido, cada dimensão da antipolítica constitui-se instrumento de antipoder que busca colonizá-la. No caso brasileiro da antipolítica, é nítida na configuração do governo bolsonarista a substituição da política pelo enfoque de valores morais e culturais, fincados no fundamentalismo religioso, igualmente desenvolvido pelo bolsonarismo, a teatralização dramática em substituição à política, com mais ampla utilização das redes sociais em detrimento de outros espaços públicos. Assim, no Brasil do presente, a extrema-direita se expressa no bolsonarismo, manifestando-se na negação da autoridade do poder estatal, colocando em xeque os processos de representação do poder público e, consequentemente, da própria democracia liberal. No governo Bolsonaro, de acordo com o filósofo Marcos Nobre, a lógica antissistêmica se tornou tão hegemônica que obrigou até mesmo quem faz parte do sistema a fazer parecer que não faz, que faz parte das instituições, começar a operar de maneira não institucional, transformando a figura institucional do presidente da República em um indivíduo comum. E a governabilidade que ele deve exercer em uma antigovernabilidade. Para a socióloga e pesquisadora Alba Carvalho, o bolsonarismo constitui um fenômeno sociopolítico resultante da convergência de forças constitutivas da direita e da extrema-direita. Assim, o bolsonarismo está para além da figura de Bolsonaro, embora esta figura grotesca e patética tenha significado sociopolítico, trazendo à baila marcas históricas da formação social brasileira e da nossa própria cultura política. Este movimento de extrema-direita bolsonarista expressa-se na deslegitimação da política e no descrédito das instituições democráticas,
nos valores neoliberais de meritocracia e empreendedorismo, contrapostos às diretrizes trabalhistas e sociais e às políticas estatais redistributivas, além de um forte reacionarismo cultural, moral e religioso, e valorização de símbolo nacional como o hino e a bandeira, a reforçar um nacionalismo retórico que se sustenta no anticomunismo e antipetismo histéricos. Pois bem, uma vez apresentada essa rápida conceituação e caracterização da extrema-direita no Brasil e no mundo, Michel Louvi argumenta sobre as relações entre a extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos e a extrema-direita aqui no Brasil. Para este pesquisador, as expressões têm em comum o que ele denomina de agitação sociocultural reacionária, ou seja, se relacionam pela ideologia repressiva, o culto da violência policial, o chamado a restabelecer a pena de morte e a distribuir armas à população. Mas também a intolerância com as minorias sexuais, em particular os homossexuais. Agradecemos a você que acompanhou essa breve exposição sobre a extrema-direita. Na descrição desse vídeo encontra-se links para acesso a alguns textos sobre esses temas, para que você possa aprofundar seu conhecimento sobre o assunto, pois não venceremos essas forças sem as conhecermos.